Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer enorme poder conversar com você mais uma vez. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Lila. Bem-vindo ao meu canal. E hoje nossa conversa vai ser super rápida. Na verdade, eu quero apenas responder duas perguntas que foram feitas para mim aqui mesmo no canal por alguma seguidora, tá? Então a primeira pergunta era a seguinte, mais ou menos assim: Lila, eu estou fazendo o meu diário de bordo, mas em folhas soltas, e a minha coordenadora fala que não é considerado diário de bordo. Me ajuda. Primeira coisa que eu tenho que te falar é o seguinte, o diário de bordo, como nós já vimos, ele tem uma estrutura a ser seguida, que é qual estrutura? A estrutura de um diário. E a gente consegue relembrar sobre o que é um diário ainda na nossa infância, principalmente nós na posição de meninas. Não sei você, de qual é a época que você fez parte, mas até a minha época existiam lá os diários tão bonitinhos, tão lindinhos, com aqueles cadeadinhos, sabe? Que a gente dava um puxão e ele já abria. A folha toda cheirosa, desenhada, e lá nós contávamos os nossos segredos. Aquele era um diário, não eram folhas soltas, porque é diário. O diário tem mais esse aspecto de ser pessoal, de ter algum segredo ali. Então, portanto, ele tem que ser algo que dê para guardar e manter fechado. Se a gente passa a utilizar folhas soltas e chamar isso de diário, a gente está aí meio que causando um equívoco, porque ele não tem como ser considerado um diário, porque ele foge da estrutura dele. Quando você passa a utilizar folhas soltas, você pode ter aí um outro gênero textual, seja um portfólio, enfim, uma pasta que, um outro gênero textual que não o diário. Para ser um diário de bordo, precisa ter essa estrutura do diário mesmo, tá? Não necessariamente sendo um diário literal, mas o que a gente usa? Um caderno, seja caderno com pauta, seja caderno sem pauta, para que a gente tenha ali a sequência, tá? Se você não utilizar o caderno, acredito eu, na minha humilde opinião, que aí você passa a dar um outro nome que não seja diário de bordo, certo? Mesmo que ali as informações que você está utilizando dentro dessas folhas sejam parecidas, certo? Simplesmente a gente pode pensar o seguinte: eu posso dizer que o diário de bordo é a mesma coisa que o semanário? Não, a gente sabe que o diário de bordo ele pode sim ser considerado uma evolução do semanário, mas uma coisa não é a outra, tá? Isso não sou eu que estou falando, a gente encontra essa informação, inclusive, na normativa 2 de 2019, que trata dos registros na educação infantil, que por sinal já tem uma série aqui no canal também falando sobre ela. Se você ainda não viu, eu sugiro que dê uma olhada, vou deixar aqui nos cards para que você tenha acesso depois também, tá? Então é importante a gente se ater a isso. A segunda pergunta que me foi feita foi o seguinte: a seguidora assistiu algum vídeo, que eu não me lembro qual agora, mas eu acredito que tenha sido algum dos 5 vídeos que eu falo sobre o currículo da educação infantil. Possivelmente onde eu trato da prática docente, que é o segundo capítulo da educação infantil, que eu falo que o professor também é um protagonista. E ela me perguntou o seguinte: bom, Lila, eu tenho ouvido atualmente de que eu tenho que deixar o protagonismo do professor. Então, o professor ele deixa a posição central que ele sempre ocupou e o aluno passa a ser o protagonista, passa a ser o central dessa história, desse contexto educacional. E ela falou: bom, eu fiquei perdida agora, porque eu ouço uma coisa e você fala outra coisa aqui no vídeo do currículo. Me ajuda? E claro que sim, eu ajudo com o maior prazer. É o seguinte, realmente a criança ela passa a ser o centro das atenções. É a partir da criança que a gente vai desenvolver o nosso trabalho. Mas você concorda comigo que se nós tivermos como protagonista, porque assim, vamos entender o que é o protagonista. O protagonista é aquele que se desenvolve, que busca, que faz as coisas. Mas se nós tivermos como protagonista apenas a criança, o trabalho ele vai conseguir ser cumprido? Não, porque para a criança conseguir se desenvolver, ter atividades significativas ali, de quem que ela precisa? Do professor, entende? Mediando, olhando para ela, fazendo todo aquele processo sensível da escuta,
Lembra? Já falei aqui no canal também, tem vídeo onde eu falo da trilha da escuta sensível. Por quê? Porque o professor ele precisa olhar para a criança, escutá-la de fato. E como é que isso escuta? Como é que eu vou escutar a minha criança? Bom, seguindo toda a trilha, para que de fato eu consiga proporcionar, planejar para essa criança atividades significativas para que ela possa então ter o seu pleno desenvolvimento, para que ela consiga ser protagonista do seu próprio desenvolvimento. Então a gente precisa pensar o seguinte: a criança ela é protagonista? Com certeza, ela é protagonista. Só que nós, professores, também somos protagonistas no nosso desenvolver, no nosso trabalho. Então, dentro aqui do processo educativo, pensando alunos e professores, estamos ambos aqui, no protagonismo. O meu protagonismo enquanto professora não está acima ou minando o protagonismo da minha criança. É como se ambos os protagonismos, eles se encaixassem, entende? Porque a minha criança, sem o meu protagonismo, não vai conseguir avançar muito. Ela vai ficar paradinha ali, porque ela depende do meu ou do nosso fazer pedagógico para se desenvolver e para ser protagonista. Eu não sei se eu consegui explicar isso. Me fala aqui nos comentários. Você concorda comigo? Na verdade, não é comigo, né? Os documentos falam sobre isso, de que nós somos protagonistas, assim como as crianças também estão. Então, coloca aqui nos comentários para mim. O que você pensa sobre essa questão do professor enquanto protagonista? Quando eu falo em professor ser protagonista, eu não estou me atrelando àquela ideia de que o professor era o detentor do conhecimento, enquanto o aluno era apenas uma botija que eu tinha que derramar o conhecimento na minha criança. Não é isso que eu penso. Eu penso o seguinte, que o professor hoje, ele busca, ele olha para a criança, ele pesquisa. Paulo Freire diz isso, não é mesmo, em Pedagogia da Autonomia, de que nós, professores, precisamos pesquisar para desenvolver, para dar possibilidades, para conseguir estimular nas nossas crianças a curiosidade. Porque é a partir da curiosidade que ela vai sempre ampliar o seu conhecimento, que ela vai se desenvolver cognitivamente, que ela poderá ser capaz de sair do conhecimento ingênuo e avançar para o conhecimento epistemológico. É isso, é muito importante a gente conseguir compreender essa questão, essa posição de professor protagonista e aluno, criança protagonista, tá? Estamos caminhando ali lado a lado, pensando no melhor para as nossas crianças. E aí, quando a gente pensa também em professor protagonista, a gente pode voltar lá na primeira pergunta, quando eu falei do diário de bordo. Eu não seria protagonista ou eu seria protagonista ao desenvolver um diário de bordo? E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é, bom, para que eu utilizo o diário de bordo? Eu estou falando sobre isso lá no Instagram, inclusive. Se você não me segue por lá, sugiro que já vá lá, @LilaLibório, por lá eu tenho conversado um pouquinho sobre isso, porque eu percebo que bastante meninas, professoras, colegas, têm algumas dúvidas em relação ao diário de bordo. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, para que é que nós estamos escrevendo o nosso diário de bordo? Eu estou escrevendo apenas para colocar as minhas ações de uma maneira geral, né? Só para mostrar para os meus superiores que, olha, são essas atividades que eu desenvolvo e tal, ou eu estou utilizando o meu diário de bordo para fazer a avaliação das minhas crianças e do desenvolvimento dela? Ou eu estou escrevendo o meu diário de bordo, pensando também na minha prática pedagógica, em que eu posso melhorar, em que é que eu posso estudar, pesquisar, ampliar os meus horizontes para então eu desenvolver em sala de aula uma prática pedagógica muito melhor? Compreende isso? O protagonismo do professor é isso também, a gente pensar a partir dos caminhos das ferramentas que nós temos. Eu estou lendo um livro agora do Zabauza, se chama Diário de Aula. Eu falo sobre ele lá no Instagram. E é muito interessante porque ele nos faz refletir. Tem uma frase que ele fala que é a seguinte:
professores não resolvem problemas, administram confusões. Eu fiquei encantada com essa frase e refleti um pouco, e se você parar para refletir comigo, você talvez concorde também. Por quê? Porque ele falou o seguinte: nós temos muitos problemas. Problemas que, na verdade, para Zabaus é tratado como embates, tá? Nós temos, isso é fato, não é, professora? Isso é fato. Se você não tiver problemas, deixa aqui nos comentários falando: eu sou a sortuda, a escolhida de Deus, porque todos nós, professores, temos aí os nossos embates, os nossos conflitos, os nossos problemas, tanto em sala de aula quanto fora de sala de aula. E quando eu falo fora de sala de aula, eu falo, por exemplo, no contexto geral da escola, tá? Então, o Zabauza fala assim, que a gente não consegue resolver os problemas. Então, se a gente não resolve os problemas, a gente acaba administrando confusões. Confusões no sentido de a totalidade, o coletivo de problemas, entende? E ele diz o seguinte também, e faz a gente refletir. Por que é, então, que nós não utilizamos o nosso diário de bordo para fazer uma análise, para encontrar as nossas dificuldades de fato e, a partir disso, pesquisar, ser o nosso pesquisador, né? Pesquisador de nós mesmos e tentar descobrir soluções para resolver esses problemas, para que a gente tente, pelo menos, sair dessa questão de administrar confusões. Entende? Então, tudo a gente tem que refletir bastante, pensar bastante em relação ao protagonismo de professor, em relação ao uso do diário de bordo. O que eu sei, na verdade, é que quanto mais eu estudo, mais eu leio, e olha, tem sido muita coisa, nada eu sei. Nossa, Sócrates agora, né? Mas é isso. E é importante a gente sempre ter essa conversa, sabe? Esse diálogo, pra gente conseguir clarear, sabe? Sempre abrir um pouquinho mais a cortina que está aqui tampando a nossa visão dentro da prática docente. Porque assim, a gente não nasce sabendo tudo, por mais que nós façamos aí 3, 4 anos de faculdade, a gente não sai da faculdade a pleno desenvolvimento, né? Sabendo tudo, porque a gente sabe que teoria é uma coisa e prática é outra. Então, essas conversas que nós podemos ter aqui, ó, tete a tete, cara a cara, é importante. Peço que você, se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Vamos levantar mais esse tipo de conversa, vamos falar a respeito, para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho, para que, assim, a gente tire aquela dor que a gente sente no íntimo, né, ao ter que desenvolver, por exemplo, os relatórios descritivos, e a gente pense, para, mas como é que eu faço um relatório descritivo? Eu nem sei fazer um relatório descritivo. E tá tudo bem não saber, mas não está tudo bem quando você sabe que você não sabe e mesmo assim você não procura saber. E é aí que a gente precisa começar a conversar, a trocar ideias. Se isso não acontece lá dentro das nossas GEIVs ou dentro das nossas reuniões pedagógicas, dos nossos encontros, enfim, por N motivos, não significa que exista um culpado, a gente precisa buscar de outra forma e não esperar sentadinho que as coisas também caiam nas nossas mãos. Certo, Pro? Bom, eu só queria conversar um pouquinho a respeito disso com vocês. A minha mente fica fervilhando de ideias, são muitas as perguntas, são muitas as questões. Tem outras perguntas bastante interessantes também. Vou ver se eu consigo responder algumas lá no Instagram. Então, como eu já disse, se você não me segue lá no Instagram, @LilaLibório, vai lá também. Por lá eu solto alguns posts, algumas coisas interessantes, que inclusive eu soltei o último post falando sobre 4 modelos narrativos para o diário de bordo, né? Então essa questão que eu já tinha falado, para que qual o objetivo de eu ter um diário de bordo? Ele tem que ter um objetivo. Se você acha que esse tipo de vídeo contribui de alguma maneira, faz você pelo menos refletir, eu peço, deixa o seu like, compartilhe com as colegas de trabalho também. E se você ainda não está inscrita ou inscrito, já é hora. Inscreva-se, não esqueça, ativa o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que sairão por aqui. Eu espero te encontrar no próximo vídeo, Um beijo. Tchau!